Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar hoje será a nossa terceira aula, né? E o tema dessa semana é a física e a saúde, né? A gente vai entender qual a relação entre física e saúde. Na verdade, esse campo ele é muito amplo, certo? O que eu vou falar aqui é muito pouco em relação ao todo, né? A física ela está muito envolvida em várias áreas da saúde, tá bom? Então vamos lá. Olha só, para falar de física e saúde, eu não posso deixar de falar das ondas eletromagnéticas, certo? Então, vamos entender um pouco o que é isso, o que é uma onda eletromagnética. É algo que todos vocês certamente já ouviram falar, né? Ondas, com certeza. E eletromagnéticas também não é uma palavra muito fora do nosso vocabulário. Tá certo? Então, olha só, nós vimos que uma onda é o quê? Uma perturbação. Né? Uma onda é uma perturbação. A gente falou de ondas sonoras lá na primeira aula. Né? A gente viu que a onda sonora, o som é uma perturbação que pode ser no ar, pode ser em qualquer meio, né? Em um meio material, certo? Essas ondas aqui, as ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas, né? Como a onda sonora, ela pode se propagar em qualquer meio. Além disso, ela também se propaga em um espaço sem matéria, ou seja, ela pode se propagar também no vácuo, tá bom? Então, olha só, ondas eletromagnéticas nada mais são do que oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos. Um campo elétrico e um campo magnético formam uma onda eletromagnética, tá bom? Essas ondas elas são ondas tridimensionais, ou seja, elas se propagam nas três dimensões e transversais, tá certo? E viajam a uma velocidade muito rápida, certo? Elas viajam à velocidade da luz e transportam exclusivamente energia, tá bom? Não transporta matéria, nenhuma onda transporta matéria. Então, nós falamos de luz, vamos entender de maneira bem rápida o que é a luz, certo? A luz é também uma onda eletromagnética, certo? A diferença é que a luz, ela está oscilando a uma determinada frequência que consegue sensibilizar os nossos olhos. E aí a gente consegue enxergar, tá certo? A luz ela se propaga com essa velocidade aqui, ó, que é uma constante, certo? A velocidade da luz é uma constante, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Ou seja, a cada um segundo a luz ela percorre 300 milhões de metros, tá bom? É muito comum também ouvir falar de ano-luz, que é uma distância utilizada pelos astrônomos, certo? Porque em astronomia tudo é muito grande, né? São distâncias muito grandes. A distância entre uma estrela e outra é gigantesca. Então, eles utilizaram essa forma aqui, que é um ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano, que vale esse valor aqui, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 12. Só relembrando, isso aqui é uma notação científica, né? E esse expoentezinho 12 aqui significa que aqui existe 12 zeros, tá certo? Ou seja, seria aqui 95 mais 11 zeros, tá bom? A gente desconta um aqui, ó, que é a vírgula de uma casa para a esquerda, tá bom? Depois a gente faz uma revisãozinha sobre notação científica. Eu sei que ainda existem algumas dúvidas, tá beleza? E aqui, gente, a gente tem um exemplo, né, do Sol e a Terra. Nós recebemos luz do Sol, certo? E essa luz ela demora cerca de 8 minutos para chegar aqui, tá bom? Para você ver como é grande a distância, né, entre o Sol e a Terra. Como será que se apresentam essas ondas eletromagnéticas? Elas podem se apresentar de diferentes maneiras. Elas podem se apresentar como ondas de rádio, como microondas, como infravermelho, como a luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Isso em ordem de frequência. Então, esse esqueminha aqui ele mostra, né, em ordem de frequência da menor frequência para a maior frequência. Essas ondas aqui. Então, nós temos aqui as ondas de rádio, né, que tem uma frequência menor, comprimento de onda maior. O comprimento de onda é isso aqui, a distância entre esse aqui, ó, certo? Observa que esse comprimento de onda ele vai diminuindo, ó, certo? À medida que a frequência vai aumentando, o comprimento de onda ele vai diminuindo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui opções de ponteiro para eu pegar aqui uma caneta
para mostrar para vocês. Pronto, peguei. Então, olha só. E que eu ia mostrar para vocês. O comprimento de onda é isso aqui, ó. A distância aqui, certo? Isso aqui. Ó, o porco torto. Isso aqui é o comprimento de onda. Que a gente representa por uma letrinha do alfabeto grego, que é o lambda. Tá certo? E a velocidade de propagação dessas ondas, V, a gente representa assim, ó. Essa fórmula aqui, ó. É lambda vezes F, tá bom? Ou seja, quanto menor for o valor de lambda, maior vai ser o valor de F, da frequência, tá certo? Ou seja, quanto menor for o comprimento dessa onda, mais ela vai oscilar, maior é a frequência, tá bom? Vamos lá. Então vamos falar agora de algumas ondas eletromagnéticas que estão relacionadas com a saúde, com a medicina. Vamos falar de duas. Tem mais, certo? Vou falar dessas duas. O raio-x e as ultravioletas. Então, olha só. O que é o raio-x? Na verdade, o raio-x são radiações eletromagnéticas de alta frequência. Se você olhar aqui nesse esqueminha aqui, ó. Opa. Aqui. O raio-x ele tá aqui, ó. O raio-x ele tá aqui, ó. Cadê o raio-x, ó? Aqui é o raio-x. Certo? Então, a frequência ela é grande, né? Então, de alta frequência. E como são produzidos esses raios-x? A partir das colisões. Quando os elétrons eles colidem com metais, eles criam essas radiações, certo? O que a gente chama de raio-x. O interessante, né? Por que nós utilizamos tanto o raio-x na medicina? Porque esses raios, eles penetram facilmente pelo tecido, pelas fibras musculares. Mas quando chega no osso, ele não consegue penetrar. O osso ele absorve essa radiação. E quando essa radiação ela bate nas chapas fotográficas, ela escurece aquela chapa. Então, como ela passa pelo tecido, né, pelas fibras, e não passa pelo osso, quando bate na chapa, ela enegrece apenas aquela parte onde não está o osso. E aí fica onde a parte do osso fica branco. A gente consegue identificar, tirar uma foto do osso. Isso é muito útil, né, na medicina. Isso é muito útil para a gente verificar, por exemplo, fraturas, né? E existem também as máquinas de tomografia, né? Vamos entender um pouco aqui com esse videozinho rápido como é que uma máquina de tomografia funciona. Como funciona a tomografia? Bom, essa máquina trabalha lançando uma quantidade controlada de raio-x. Eles são liberados de um lado, atravessam o corpo e são captados do outro lado. Parte dessa radiação consegue atravessar tecidos do corpo e chegar aos receptores, mas órgãos mais densos, como ossos, barram essa passagem. É como uma espécie de sombra, e para captar imagens de diversos ângulos, ela gira ao redor do paciente. A radiação... Tá vendo? Então é assim que funciona uma máquina de radiografia, certo? Vou falar agora um pouquinho sobre a radiação ultravioleta, certo? Que também está muito relacionada com a medicina. Então, olha só, o que é a radiação ultravioleta? A radiação ultravioleta, o que vai diferenciar, na verdade, cada tipo de radiação dessa aí, de onda eletromagnética, é exatamente a frequência, certo? Então, a ultravioleta é aquela que tem um comprimento de onda menor que 400 nanômetros, né? Esse 400 nanômetros, esse Nzinho aqui, significa que é um expoente 10 elevado a menos 9, né? Isso aqui, ó, 10 elevado a menos 9. A gente utiliza, ao invés de colocar 10 a menos 9, usa esse N aqui, tá certo? Prometo para vocês que eu vou fazer uma aula só com notação científica, para tirar todas as dúvidas, certo? E é muito prejudicial à saúde dos seres vivos, essa radiação ultravioleta. Aí você se pergunta, como é se ela é tão prejudicial à saúde? Como está relacionado com a saúde? Vocês vão entender daqui a pouquinho, certo? Então, o que acontece é o seguinte, a natureza ela é perfeita, né? Então, o que acontece? O Sol libera essa radiação, certo? A luz solar ela libera essa radiação ultravioleta, né? Que pode vir de três formas, o VA, o VB e o VC, tá certo? Então, essa UVA e UVB, quando ela entra em contato com nossa pele, ela é muito prejudicial, podendo causar até o câncer de pele, por exemplo. Só que existe uma camada lá na estratosfera, né? Lá na estratosfera existe uma camada chamada camada de ozônio, né? Essa camada é formada por gases, vários gases, e esses gases eles filtram essa UVA e essa UVB, essa radiação ultravioleta. Por isso, quando chega aqui na Terra, ela não chega com tanta intensidade, né? Mas, como vocês já sabem,
essa camada de ozônio está sendo destruída, né? Com a poluição, ela está sendo destruída. E ela sendo destruída, está vindo mais UVA e UVB. Por isso, tão importante o uso do filtro solar, tá bom? Então vamos ver agora como a radiação ultravioleta pode combater a Covid-19. Olha que interessante. Estamos em tempo de pandemia. Existem aí os cientistas estão correndo para procurar uma vacina, né? Para esse coronavírus, certo? Só que a radiação ultravioleta ela é bem eficaz para combater não apenas o coronavírus, mas também bactérias e outros vírus, certo? Então eles estão construindo aparelhos, né, que possam emitir essa radiação, como por exemplo esse que eu vou mostrar para você nessa reportagem aqui, que é um rodo, certo? E isso é muito útil para esterilizar, por exemplo, hospitais, esterilizar metrôs, tá certo? Vamos ver esse videozinho aqui, que também é curto, tá bom? Para a gente entender como foi que eles fizeram isso. A Universidade de São Carlos, certo? Ele fez esse projeto muito bom. O rodo de alumínio é equipado com uma lâmpada de mercúrio que ajuda a matar vírus e bactérias do chão. A ação desinfetante vem da radiação ultravioleta C, emitida pela lâmpada. O vírus, em geral, tem uma camada de proteína, né? Uma casca proteica, vamos dizer, e tem um elemento genético. O ultravioleta destrói tanto essa capa quanto o elemento genético. Então vocês viram, né? Eu coloquei só um pedacinho para não ficar muito extenso. Se vocês depois quiserem, eu posso mandar o link para vocês desse vídeo. Então, gente, foi isso. Bons estudos, se cuidem. Beleza, valeu.